E aí, meus amigos atiradores de litro? Então, hoje eu tive a oportunidade de testar a campo algumas coisas que eu falei nos outros vídeos sobre chumbinhos. E sim, atualmente o meu chumbinho preferido está sendo o Super Magnum 4.5. Por que o Super Magnum 4.5? Porque sim, mesmo no 4.5, de longe, esse chumbinho está se mostrando muito melhor que Pro Max. Muito melhor que a maioria dos outros chumbinhos que eu conheço. E eu acredito que dos chumbinhos que não é slug, esse tem o melhor coeficiente balístico dos chumbinhos da linha rifle. Significa que ele agrupa mais? Depende da carabina. Nas minhas ele está se dando super bem, mas depende da carabina. E outra coisa, não adianta nada ter um coeficiente balístico, como eu falei, se não agrupar. Exemplo muito claro é o slug. O slug é o exemplo máximo de coeficiente balístico para carabina de pressão. O problema é fazer ele agrupar. Aí é outro 500, é outra história, é outro vídeo. E testando hoje em campo, todos os meus disparos foram alvos de oportunidade. O que isso significa? Significa que eu não fiz uma ceva, eu não fiz uma cabaninha, não fiquei lá esperando, nem nada. Eu fui andando e conforme eu tinha chance eu apertava o gatilho. Nessa situação, Spring na mira aberta, sinceridade, foi frustrante. Ainda bem que eu levei as duas carabinas, então eu voltei, deixei Spring, peguei a PR-900. Aí sim, com a PR-900 é outra coisa, é uma carabina levezinha, tranquila, eu posso disparar com ela em pé, sem apoio, que ainda assim eu vou ser muito certeiro. Outra coisa muito importante para disparos assim de oportunidade, a manguinha, modelo asa branca, ela não é bobinha. Então, para você conseguir enxergar a uma distância de 35 metros, que seria uma distância para que você conseguiria fazer um disparo com uma spring como aquela, sem problema nenhum. É meio complicado, porque qualquer coisinha, qualquer barulhinho, ela já sai voando. Então, sim, maioria dos meus disparos são na casa de 40, 45 metros, mas eu tento evitar fazer disparos muito além dos 60 metros, por aquela questão, ser o disparo garantido. E hoje, em campo, com a PR-900, eu só fiz 6 disparos. Sim, 2 eu errei e peguei 4 manguinhas. Por que 4 manguinhas? Porque é o suficiente para preencher a minha panela de pressão pequenininha e tá tudo certo. Outra coisa muito importante relatar também é... Não significa que a Spring na mira aberta não dá, mas como eu falei, a briga é você conseguir chegar perto de uma asa branca sem fazer barulho, sem que ela saia voando. Vai acontecer de você chegar pertinho e fazer um disparo certeiro, igual eu comentei que já fiz várias vezes? Faz, mas daí você tem que ir lá, fazer a ceva, ficar esperando e às vezes você não tá com tanta vontade disso. Às vezes você só quer pegar, entrar no mato e sair com a manga. Meu caso. E tudo fluiu super bem. Outra coisa que me impressiona muito é que a Black Fusion deve estar com certeza na casa dos 24, 25 joules. Então, mesmo no chumbinho 4.5, quem está acostumado com 5.5 talvez pense, putz, mas é muito pouca energia. Mesmo com esse chumbinho, ela faz coisas que a tua 5.5, talvez a tua própria Black Hawk se lasque tudo para fazer. Uma vez que na boca do cano, você usando a tua Black Hawk com chumbinho Destroyer a 50 metros, existe uma grande chance do meu chumbinho 4.5 ainda assim chegar lá com uma energia equivalente à tua Black Hawk ou talvez até superior. Já na PR-900 é um pouco diferente, a PR-900 não é tão potente. Eu acredito que ela fique na casa dos 20, 21 joules, talvez, um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque sim, para pegar mangas em tiro de oportunidade, eu prefiro a PR-900. Muito silenciosa mesmo. Ainda que às vezes você erre o primeiro, a manga não vai nem perceber que você está tentando acertar ela e você acerta no segundo. E se não acertar no segundo, vai acertar no terceiro, porque também a manga não vai perceber do mesmo jeito. Se você tiver além dos 40, 45 metros. Se você estiver muito perto e errar, você dançou, já era. E é isso aí, meus amigos. Hoje vai ser um vídeo bem curtinho, é apenas relato
de um relato prático do que realmente é possível fazer. Hoje foi uma recreaçãozinha gostosa. Não curti tentar pegar manga desta maneira com a Black Fusion. Eu tentei 2, 3 vezes, eu vi que eu perdi o alvo, falei, não, não vai dar certo. Eu voltei lá e peguei a PR900 e aí sim a coisa flui. Então sim, às vezes uma carabina, ainda que seja uma Spring, com uma lunetinha bem reguladinha em cima, que você tem um disparo garantido ali nos seus 35, 40 metros, sim, é muito capaz. Óbvio também que eu tenho carabinas que são tão capazes quanto a minha 1335 com válvula reguladora, aquela dela é muito capaz. A Tag Naja 2.0 poderia ter levado hoje? Sim, a Tag Naja 2.0 poderia ter levado hoje com esse mesmo chumbinho. Inclusive, ela poderia fazer a mesma coisa que a PR900 faz. Ela só tem uma coisinha que talvez me preocupasse, o barulho. Enquanto se eu errar com a PR900 a manga continua parada, com a Tag Naja talvez aquele estampido da mola faz com que a manga saia voando. Então sim, esse é um fator que joga contra, mas ela seria muito capaz também por causa da luneta. Outra carabina daí, a Rossi Outlander. Aquela de lá seria estúpida, né? Aquela de lá, sem sombra de dúvidas. Outra coisa que eu ando pensando bem é a respeito da utilização de lunetas. Para fazer isso, sem dúvidas, em pé, sem apoio com uma luneta 4x32, 10. Mas eu acredito que se a PR900 tivesse com um red dotzinho pequenininho em cima para fazer essa mesma missão, eu acho que ela não iria decepcionar não, nem sem problema nenhum. Eu acho que daria certo bem tranquilo também. Bom, essa é uma dica que eu tô dando para mim mesmo. Então, meus amigos, até mais. Hoje foi apenas relato. Assim que eu fizer mais alguma coisa, ou tiver mais alguma novidade, ou mais algum assunto, eu faço um videozinho aqui para vocês acompanharem. Até!